Comer manteiga não é um hábito ancestral, embora a manteiga seja um alimento ancestral. Nesse vídeo eu quero discutir isso com você, porque hoje em dia a gente, rolando feed, a gente vê um tanto de gente comendo tablete inteiro de manteiga, pregando isso como se isso fosse saúde, como se isso fosse uma alimentação ancestral. E de fato, quando a gente pensa na dicotomia, o que é melhor, manteiga ou margarina? Margarina precisa de altas pressões, altas temperaturas, solventes químicos. Então, de fato, sem tecnologia, a gente não consegue comer margarina. Manteiga, qualquer pessoa na roça consegue fazer, mesmo sem tecnologia. Muita tecnologia. Agora pensa comigo. Para a pessoa fazer a manteiga lá na roça, ela vai ter que tirar leite, ela vai ter que bater aquela manteiga na mão, pensando num cenário sem tecnologia. Bater aquela manteiga na mão. E aí, depois de muito tempo e muita energia gasta, ela vai conseguir fazer um tablete de manteiga. Agora, se depois que ela gastou essa energia toda, ela quiser comer o tablete de manteiga, beleza. Por quê? Porque ela gastou muita energia para fazer ele. Então, aquele quantidade de energia, caloria que tem no tablete de manteiga, tá tranquilo. Agora, vamos pensar no modo prático. Se depois que você gastou esse tempo todo, será que você ia comer esse tablete de manteiga numa vezada só, numa refeição só? Igual a gente está vendo aí sendo pregado em vários vídeos aí nas redes sociais? Será? Ou será que você ia pegar e não, show, comer com parcimônia? Por quê? Porque dá trabalho fazer, gasta tempo. Então deixa eu fazer o trem aqui e comer com parcimônia. Me parece que quando a gente pensa numa situação ancestral, num contexto ancestral, a gente comeria com parcimônia. Até porque então não basta a gente ver se o alimento é ancestral ou não, mas a gente também tem que entender que mesmo que o alimento seja ancestral, mesmo que o alimento seja natural, a gente hoje, por conta da tecnologia, consegue comer muito mais dele do que num contexto ancestral. Então a gente tem que ter isso em mente. E esse foi um grande erro meu lá em 2012. Foi a primeira vez que eu comecei a ter uma alimentação mais ancestral. Foi a primeira dicotomia que teve. Eu comia muita comida industrial e tal, e comecei a ler, na época, o blog do Dr. Souto. E ele foi trazendo ali muitos estudos científicos. A primeira parte que me veio essa mudança de mentalidade foi através dos estudos científicos que o Dr. Souto postava ali no blog dele, e posteriormente através da minha conversão, na qual eu mudei minha cosmovisão para uma cosmovisão cristã, e a partir dela então comecei a perceber que fazia mais sentido, do ponto de vista, se a gente parte do pressuposto que Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus criou era bom, e que quando a gente observa as coisas na natureza, da forma como que Deus fez, sem muita interferência, as coisas funcionam bem. Com a interferência do ser humano, as coisas não funcionam tão bem, e aí você começa a observar as tribos ancestrais que tiveram pouca interferência do mundo moderno, e estão lá todo mundo com muita saúde, muita vitalidade. Então teve essas duas bases, digamos assim, na minha mudança de mentalidade para uma mentalidade de uma alimentação mais ancestral. E de fato, quando eu comecei a comer de uma maneira mais ancestral, lá em 2012, eu comecei a ter certos exageros. Eu exagerava, ia fazer comida, não, manteiga é bom, pá, colocava muita manteiga, muita banha de porco, enchia a comida de azeite, porque eu estava saindo de uma gordurofobia. Eu, até então, eu era aquela pessoa que fazia aquela típica dieta de fisiculturista. Arroz com frango, batata com frango, era arroz, carboidrato era arroz ou batata, e proteína era peito de frango e clara de ovo. Então, era uma dieta muito baixa em gordura, eu tinha um medo de gordura. E a partir do momento que eu vi que a gordura não era vilã, a minha tendência foi comer excesso de gordura. E na época, um amigo meu me falou assim, pô cara, mas não faz sentido isso, porque se a gente pensar num modo ancestral de viver, os caras não iam conseguir ter esse tanto de azeite, esse tanto de manteiga, esse tanto de gordura a mais. Uma coisa é você comer a gordura natural dos alimentos. Outra coisa é você acrescentar gordura na sua comida de maneira excessiva. E aquilo ali foi a primeira vez que
que eu comecei a pensar sobre isso. E ao longo desses anos, né? Hoje a gente está em 2026, 14, 15 anos, eu vi muita coisa, fiz muitas experiências e de fato eu percebi que quando a gente excede na gordura, por exemplo, não é bom. E às vezes a gente consegue exceder justamente por causa da tecnologia, que era o que a gente batia lá atrás, né? Não, não vai comer comida processada, não vai comer comida extremamente processada, não vai comer óleos vegetais, margarina, comidas, sei lá, biscoito, bolos, etc., industrializados, por causa da tecnologia. Mas aí por causa da tecnologia, às vezes a gente exagera em alguns outros alimentos. Então, isso começou a me fazer sentido na minha cabeça. E aí um dia, eu conversando com a minha esposa, ela trouxe essa vertente. Pô, a gente foi fazer manteiga aqui e deu trabalho pra caramba fazer a manteiga. Deu muito trabalho. E aí depois a gente conversando, ela falou assim, pô, dá tanto trabalho fazer manteiga, né? Imagina, isso aí que a pessoa pega e fica, minha refeição agora vai ser um tablete de manteiga. Come e posta um tablete de 500 gramas, 250 gramas de manteiga. Posta aquilo como se fosse a coisa mais saudável você fazer. Vou tomar meu café aqui, uma talagada, uma colherada lá, 30 gramas de manteiga. Óleo de coco, pá! Eu já também fiz óleo de coco uma vez. Dá trabalho pra caramba fazer óleo de coco. E aí você vai lá e despeja óleo de coco. Exagera no óleo de coco. Não é ancestral. Então, de fato, eu acredito que uma alimentação mais natural, uma alimentação mais ancestral é um caminho para a gente ter maior saúde. A gente tem aí uma dicotomia, talvez, aí na ciência, que parte aí dos cientistas vão falar que margarina faz bem, parte vão falar que manteiga faz bem. E é lógico, a gente sempre tem que observar que existem interesses por trás. Interesses por trás de querer provar A ou provar B. Então, lá na época, né, do blog do Dr. Souto, ele mostrando vários e vários e vários argumentos a favor de uma alimentação mais natural. Vemos aí agora os Estados Unidos mudando a pirâmide alimentar a favor de uma alimentação mais natural. E quando você pensa também, observa os estudos do Weston Price, as tribos ancestrais aí que tiveram pouca influência da modernidade, não tem os problemas que a gente tem hoje. Inclusive, o Weston Price, que era um dentista, observou algo que era inacreditável. As tribos ancestrais não tinham água fluoretada, não tinham creme de pasta de dente, não escovavam dente, não passavam fio dental e ninguém tinha cárie. E aqui, onde a gente tem tudo isso, está todo mundo cheio de cárie. Então, são coisas para a gente refletir. Então, o que eu queria trazer, basicamente, eu tenho muito vídeo aqui falando sobre alimentação ancestral. Eu acredito que a alimentação ancestral faz bem, só que a gente tem que ter um bom senso. Bom senso sempre faz bem. Não vamos exagerar. Pense, será que num estilo de vida ancestral, essa quantidade de comida que eu estou querendo comer, essa quantidade desse elemento, de uma gordura, de um óleo de coco, de um azeite, seria fácil de consumir? Hoje em dia a gente não tem o gasto energético para produzir, talvez, esses elementos. A gente vai lá no supermercado e compra, mas na ancestralidade, sem tecnologia, gastava uma energia fazer aquilo. Então, de fato, às vezes, poderia até os nossos ancestrais comer um pouco mais do que a gente. Só que mesmo eles gastando energia e podendo comer mais do que a gente, talvez eles ainda comiam menos do que a gente come hoje, porque é mais fácil. Então, eu não acho que ficar comendo tablete de manteiga aí, igual tanta gente está postando aí, é saudável, é natural. Essa é a minha opinião, baseado nesse raciocínio que eu expus aqui. E mais um detalhe. Quando a gente observa a natureza, todos os animais comem aquilo que lhes é palatável, comem aquilo que é gostoso. Será que nós, seres humanos, somos diferentes? Será que a gente tem que ficar comendo realmente comida que não é gostosa? Porque a comida que não é gostosa que é saudável? Ou será que de fato a comida gostosa também é mais saudável para a gente? Lembrando que, quando eu falo disso, eu estou falando de comida e não de produto alimentício. E eu fiz um vídeo explicando justamente por que a comida
Por que a comida gostosa é a mais saudável? Vou deixar aqui no card e te convido também a se inscrever no canal. Deixa suas dúvidas aqui também no comentário, muitos dos vídeos saem das dúvidas de vocês. É isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.